Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para quê? Para o nosso momento de revisão. Aula 52.2. De olho na tela. Revisão de conteúdo, texto poético. Aí você pergunta, o que é um texto poético? Como que ele costuma, o que ele costuma ter? Então, é uma característica única. E ele vai expressar sentimentos, dirigido para comover quem? O leitor. Então, aqui, amadinho, nessa imagem que eu trouxe, né? Essa questão do texto poético, você vai encontrar também nas poesias, no momento que vai mexer com o eu lírico, né? Vai expressar os seus sentimentos e você vai ter que captar a mensagem, não é isso? E aquele que você diz tudo que você está sentindo. O foco aqui é o leitor, é o emissor, tá bom? Vai fazer uso bastante da função poética. Texto poético. A linguagem mais expressiva, dando-se em especial atenção ao ritmo, à musicalidade. Temos aqui, então, poema, que é a composição formal, constituída de versos e outros recursos. Poema. Aí você vai perguntar, o que é verso? É cada linha do poema. Aí você vem lá outra, estrofe, é um conjunto de versos, belezinha? Aí tem a parte lá, poesia. E poesia, amadinho, o que é? É a parte material do poema, é a emoção lírica expressa no poema. É a mensagem que ele emite. Verso, como já falei antes, é cada uma das linhas de um poema. Beleza? E tem mais aqui, ó, estrofe. É um conjunto de versos. Rima é a repetição semelhantes de sons. Ode é o poema de exaltação sobre algo, geralmente de personagem. Écloga tem o intuito de retratar a vida bucólica, vida pastoril. E haikai é uma breve composição de origem japonesa. E soneto é um poema formado por 16 versos, que são 2 quartetos e 2 tercetos. Aí, bem comum, você já faz uso, já conhece alguns, de Vinícius de Moraes, né? E na poesia parnasiana também, que tem bastante soneto. Belezinha? Então, amadinho, aqui termina a nossa revisão e daqui a pouco a gente retorna com as atividades. Até mais! Olá! Estamos de volta para o grande momento que é tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Começando aqui com a questão 1. Sobre as diferenças entre a poesia e o poema, estão corretas as seguintes afirmativas. Presta atenção. As diferença entre a poesia e o poema. 1. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática. A mensagem deve ser elaborada apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. 2. A poesia pode estar presente em paisagem e objeto, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. 3. Não existe diferenças entre poesia e poema. Ambos, as denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. 4. A poesia vem do grego poesis, que pode ser traduzida como atividade de produção artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema.
Nome dado aos textos feitos em verso. A, 1 e 3. B, 1 e 4. C, 2 e 4. D, 3 e 4. Ou E, todas estão corretas. Então, A, B, C, D ou E. Vamos lá, amadinho, qual foi o gabarito? Letra C, 2 e 4. Vamos conferir? O que fala o comando da questão? Sobre as diferenças entre a poesia e o poema. Estão corretas a afirmativa. A poesia pode estar presente na paisagem, objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. Ok. Poesia vem do grego poesis, que pode ser traduzido como atividade de produção artística. É, portanto, uma definição mais ampla do que a definição do poema. Nome dado aos textos feito em verso. Ok? Então, são essas duas alternativas que estão corretas, a 2 e a 4. Questão 2. Sobre características do gênero textual poema, estão corretas as seguintes proposições. Muito parecida com a primeira, só que aquela outra era a diferença entre poema e poesia, tá? E aqui sobre as características do gênero textual poema. 1. O poema deve ser construído sob forma fixa, sempre preservando elementos como a métrica e a musicalidade dos versos. 2. O poema caracteriza-se por ser centrado em um trabalho peculiar com a linguagem. Em geral, reflete o momento e o impacto dos fatos sobre o homem. 3. O poema diferencia-se dos demais gêneros, por ser escrito em versos e por possuir um ritmo mais marcado que o ritmo da prosa. 4. A poesia não é exclusividade do poema. Ela é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. Vamos lá. Então, aqui sobre a característica do gênero textual. Quais são as proposições? Letra A. Apenas a 1 está correta? B. 2, 3 e 4 estão corretas? C. 1 e 3 estão corretas? D. 1, 3 e 4 estão corretas? Ou E. Todas estão corretas? Então, quais são, né, as proposições que estão de acordo com relacionado à poesia? A, B, C, D ou E, amadinhos? Então, aqui, ó, o gabarito da questão, letra B, 2, 3 e 4 estão corretas. Ok? Questão número 3, olha só. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora, na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa tão piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então aí, Raimundo Correia, comando da questão. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia
reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. B, o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próprio. C, a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. D, a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. E o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Então, presta atenção no comando da questão aqui, que fala o seguinte, ó, coerente com a proposta parnasiana, de acordo de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas na sociedade. Ele está afirmando. Aí ele fala o seguinte, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela. O que ele revela conforme o eu lírico? A, B, C ou D? Então aí nós temos que a necessidade de ser socialmente aceito, né? Leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Ok? Vamos lá para a quarta questão. Um fragmento, né? Um texto, né? Um trecho, né? Uma estrofe do soneto da felicidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encanto mais meu pensamento. Sendo a primeira estrofe de um soneto acima, já está afirmando, já é a primeira estrofe do soneto. Letra A, é obrigatoriamente de 4 versos? B, poderia ter sido escrito e intuir liberdade quanto ao número de versos? C, necessita de outra estrofe de 4 versos para terminar a poesia? D, necessita de outras estrofes de 3 versos para terminar a poesia? E, pode ser de 3 ou 4 versos. Então, o que ele está falando do soneto? Ele deixou uma parte lá, começando da primeira estrofe. Então, qual é a alternativa, Amadinho? Você vai analisar que você sabe que o soneto ele é formado por 16 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E ali está mostrando o quê? A primeira estrofe. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? É claro, né, Amadinho, que é a letra A. É obrigatoriamente de 4 versos, porque se trata de um soneto. Belezinha? Muito fácil, né? Então, aí você não pode esquecer que o soneto ele é formado por 16 versos, sendo 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Beleza? E agora, com vocês, aquele momento que você treina, né? Que você pratica questões do Enem. Então, é o momento do Se Liga no Enem, de olho na telinha. Questão 5. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno
tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Vamos lá, o primeiro é de Carlos Drummond. Quando eu nasci, o anjo um torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. 2. Chico Buarque. Quando nasci, veio o anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada entortou, mas vou até o fim. Texto 3, de Adélia Prado. Quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira, carga muito pesada para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Comando da questão, amadinhos. Adélia Prado, Chico Buarque, estabelece intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por, presta atenção, letra A, reinteração de imagens. B, oposição de ideias. C, falta de criatividade. D, negação dos versos. E, ausências de recurso. Vocês aí perceberam que são 3 textos, né, que conversam entre si. Porque o quê? É a intertextualidade. E qual é em relação a Carlos Drummond? Qual foi? É por letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, conferindo? Então, aí a reinteração de imagem. Muito bem. Assim, né, terminando aqui a correção das atividades, agora aquele momento, né, das dicas de leitura, que é o Clube de Leitura. Trago aqui 4 dicas de obras de José de Alencar, Álvares de Azevedo. Vamos lá. José de Alencar tem Lucila, né, um romance urbano. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Aqui, lá, aquele autor, né, ultra romântico. E a terceira dica é Memórias de um Sargento, de Melissa, de Manuel Antônio de Almeida. E a quarta dica, finalizando com Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. E aí, amadinho, já leram todos? Estão gostando da leitura? Com certeza, né? Daqui a alguns dias a gente vai fazer aquele nosso clube de leitura, aquela troca de ideia, aqui você vai fazer análise da narrativa de cada obra, não é mesmo? Então, aguardando você lá no clube de leitura também, né? Participem. E para finalizar a nossa aula, chega aquele momento da mensagem do dia. Vamos lá? É importante que confie, acredite em você, mesmo e no seu triunfo. Tenha fé e esperança e lute com todas as suas forças pela superação. Então aí, uma mensagem de incentivos, amadinho. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.